Olá, ouvintes do Nanapod, como vocês estão? Menina, vocês ficaram sabendo da brasileira chamada Nadine Guzmão, que foi presa recentemente no aeroporto de Dublin depois de chegar com cerca de 16 mil comprimidos na bagagem. Amiga, 16 mil comprimidos? O valor estimado era de quase 10 mil euros e, segundo as autoridades, eram medicamentos controlados, não era paracetamol, não. Ela foi detida e vai para julgamento em breve. Eu sei que nesse caso aí não foi descuido, né? Claro que a gente sabe, inclusive ela mesma falou que em troca ela teve as passagens pagas. Ah, com certeza foi isso mesmo, né? Foi só por isso que ela fez, confia. Levar 16 mil comprimidos, arriscar ser pega por causa de uma passagem de ida e volta. A gente finge que acredita. Mas fica aí a dica pra galera que gosta de criar posts lá no Facebook, principalmente falando tenho espaço na mala pra ganhar uma graninha extra. Esse povo só pode ser doido, gente. Não tem outra explicação. Eu tenho medo até das coisas que eu mesma arrumo. Eu fico desesperada, mesmo sabendo que eu não tô carregando nada ilegal. Mas na hora bate aqueles pensamentos intrusivos, né? Será que trocaram a minha mala? Será que enfiaram alguma coisa aí dentro quando eu não tava perto? Por isso que eu enrolo a minha mala com 5 rolos de papel insufil, encho os zíperes com aqueles enforca-gatos, sabe? Aqueles branquinhos. Vai querer me ferrar? Pode tentar, por sua conta e risco, mas que eu vou te dar um trabalho, meu amigo. No episódio passado, episódio 37, eu pedi para vocês responderem essa pergunta. Como foi para você a experiência de terminar e depois voltar a usar os aplicativos de relacionamento? E com essas respostas eu ia montar um episódio inteirinho, recheado de histórias divertidas pra gente rir e se emocionar como sempre. Então bora lá! Eu recebi muitas respostas na caixinha que eu postei no dia 4 de maio no meu Instagram, @nana.pod, e como no episódio 37 eu pedi para vocês irem lá falar comigo, não é que muita gente foi mesmo. Eu sofro de síndrome do impostor. Eu fico sempre sofrendo por antecipação, achando que tudo vai dar errado e quase nunca dá. Vai funcionar assim. Quem tiver o nome explícito ali no perfil, eu vou mencionar esse nome. Quem não tem, vai o perfil mesmo do Instagram, viu? Não me cancelem, não. A primeira moça, Vitória, ela falou assim: terminei achando que ia viver minha era tranquila. 2 semanas depois, baixei o aplicativo só pra ver o que tinha lá. A ironia do destino, dei match com um cara que era amigo do meu ex. Ele começou com acho que te conheço. E eu simplesmente desinstalei na hora. Ué, mas você desinstalou por quê? Só porque ele era amigo do seu ex? Ah, não, meu amor, o que é isso? Pera lá. Vocês acham que homem faz isso? Para assim e pensa. Será que o homem faria isso? O rapaz estava lá cogitando pegar a ex do amigo e você com medo de conversar com o amigo do ex. Essa conta aí não fecha. A menos assim que você considere isso um mau caratismo, né, da parte dele e julgar essa atitude como uma traição para com o amigo, aí eu até consigo entender a sua linha de raciocínio. Às vezes o cara é muito próximo também do ex, né, aí pode dar assim um BO. Realmente, pensando por esse lado, pode dar ruim. Mas eu acho que eu ia continuar conversando pra ver qual é que é. Ah, sei lá, vai lá saber se o cara é bacana, né? Às vezes tu perdeu de conhecer um cara legal. Eu não tenho essas cismas aí não. Ex meu pode pegar amiga minha, tô nem aí, desde que não fique me chamando pra ir pra rolê junto, porque aí é muita bad, né? Aí não dá, é meio estranho. Por isso que eu falei, não pode ser amigo muito próximo, mas se for um colega, eu não vejo nada demais, não. A Mi disse assim: voltei pro app assim que cheguei na minha cidade, Salvador, cheia de autoestima. Primeiro date, o cara levou o primo junto, porque tava na área. Eu fui excluída do meu próprio encontro. O que passa na cabeça do cara que faz um negócio desse? Eu só consigo pensar que assim, ou ele é muito sem noção, muito tímido, né, pra levar alguém pra poder quebrar o gelo, ou ele não tava tão afim de te conhecer assim. Porque a gente vai no encontro pra conversar, ver se a energia bate, né? Como é que tu vai fazer isso com uma terceira pessoa ali junto? É o que é isso aí? É homenagem? A Dani falou o seguinte: minhas primeiras férias, resolvi ir para o Brasil gastar todos os euros que suei muito para conseguir. Fui pagar de rica logo no Rio de Janeiro. Detalhe, sou de BH, nunca tinha ido para o Rio. Dei match com um rapaz interessante. Foi só passar o WhatsApp que ele começou a me chamar de esposa. Fui logo de bloco. Olha, eu acho que eu falo em nome de todas as fluminenses aqui do Rio de Janeiro, não necessariamente só da cidade maravilhosa, mas do Rio inteiro. Homem fluminense, eu não sei o que estão botando na água dessa galera.
galera aqui do Rio, entendeu? Mas eles são assim mesmo. É princesa, é deusa querida, é amor. Assim, conheceu hoje, você já é esposa, você já é tudo. Eles têm uma intimidade, minha filha, agarra uma intimidade fácil. A gente tem que podar logo no início, porque é natural isso aí, tá? Mas não cai nessa conversinha não, que a galera aqui do Rio é malandra. Você tem que ser mais malandra que a gente, senão você cai. A gente cai, imagina quem é de fora. A Ana T, que deve ser Ana Tereza, me contou que levou o ghosting. Coitada, quem nunca, né, amiga? Você não foi a primeira e infelizmente não será a última. Descasei, mudei para Barcelona e baixei novamente os aplicativos, né? Prometendo para mim mesma que ia ser bom para eu espairecer. Ah, mas isso aí você já começou errado. Você já foi na ideia errada. A última coisa que você pode fazer no aplicativo de romance é espairecer. A gente sai de lá de cabeça branca. É o contrário. Se a sua intenção for passar raiva, você está no lugar certo. Agora, esse negócio de espairecer é outra coisa. Tem um outro aplicativo muito bom pra isso daí, se chama Zen Club. É um aplicativo de terapia. Aí, ela fala que ela deu match com um cara que disse que era muito evoluído, né? Que fazia terapia, meditava. E no segundo dia ele subiu, assim, desapareceu, levou o ghost. Quando começa com esses papos aí, Ana T, meio de esquerdomacho, evoluído, né? Eu já sei que isso aí é BO. Tá na cara. Ninguém que realmente é evoluído fica falando por aí. Às vezes a pessoa nem sabe que é evoluído. A Ana T mandou outra caixinha. Ela falou assim na segunda. Essa foi de uma outra vez. Terminei achando que nunca mais ia gostar de ninguém. Voltei pro aplicativo sem expectativa nenhuma, só pra distrair. Dei match com um cara que começou a conversa com: qual foi a melhor coisa que te aconteceu essa semana? Achei estranho, mas respondi. A gente conversa até hoje. E pela primeira vez eu não sinto ansiedade. Ah, que bonitinho. É tão lindo quando a pessoa demonstra interesse, né? Eu sei que ele deve ter te perguntado isso, assim como perguntou pra 1 milhão de outras meninas, mas só dele se preocupar em ter um diferencial, eu já achei chique. Eu já achei, assim, fora da curva. Eu caía nesse golpe aí. Essa outra moça, ela não quis se identificar, ela mandou mensagem pra mim, porque segundo ela, como o relacionamento é muito recente, ela não quer estragar. Vai que, né? Baixei o aplicativo em Dublin depois de um término de relacionamento de 2 anos. Viemos juntos pra cá, inclusive. Eu tava jurando que ia pagar em 3 dias, porque todas as minhas amigas só falavam o quanto tava insalubre. Realmente, suas amigas estão certas. Dei match com um cara que também tava de saco cheio de date. A gente marcou um café só pra rir das nossas histórias ruins e acabou que a gente ficou umas 5 horas conversando e andando pela cidade num frio. Detalhe que eu não falava quase nada de inglês e ele é irlandês. Estamos juntos há 8 meses e eu não quero ter que voltar pros apps nunca mais. Boa sorte pra você e pro seu gringo. Eu tenho várias histórias dessas de amigas que usavam o tradutor pra falar com os maridos. Minha amiga Lídia mesmo, que inclusive tá fazendo aniversário hoje, que eu tô gravando esse episódio no dia 6 de maio. Um beijão, Lídia. Toda a felicidade do mundo pra você. Eu ri muito da Lídia contando que não falava quase nada mesmo de inglês quando ela conheceu o irlandês dela lá na Austrália, o Connor. A menina sai do Brasil pra ir pra Austrália e me volta com o irlandês. Me volta não, né? Ela foi pra Irlanda com o irlandês. As voltas que o mundo dá, não é mesmo? Hoje em dia ela tá lá belíssima, casada, com um filho lindo. Aliás, beijo pra vocês três, pro Connor, pra Lídia e pro Liam. Viu? Tem uma luz no fim do túnel, sempre tem. Tá meio ofuscada assim, né? Com tanta gente estranha, esquisita, mas ela tá lá. Eu confesso que eu voltei pros aplicativos bem rápido, porque eu tinha uma ânsia de correr contra o tempo. Porque eu pensei assim, poxa, eu tenho 37 anos na época, né? Uma filha que tinha acabado de fazer 5. Se eu não me divertir um pouco agora, daqui a pouco eu tô com 40, frustrada, sem nem saber o que é sexo mais. Por mais que isso seja irreal, assim, falando assim agora, quando a gente se ouve, é irreal, né? Só que na hora, a gente pensa essas coisas. E a minha maior preocupação era que eu olhava ao redor e eu via os caras sempre com novinhas. Homem da minha idade, você acha que ele vai querer sair com quem? Uma pessoa de 20 ou de 37 anos? Vamos ser sinceros. Tem muito homem aí sem nada na cabeça, só quer curtir. Não que eu tenha alguma coisa contra isso, tá? Eu não tenho. Mas eu tava deixando claro ali, pelo menos agora, que eu não queria zoação. Aliás, pela primeira vez na minha vida, eu deixei isso extremamente claro nos meus aplicativos. Coloquei bem grande lá pra todo mundo ler. Não quero perder tempo. Se você é uma pessoa desinteressada, pode seguir com a sua vida. Porque assim, a vida toda eu fingi que eu queria alguma coisa casual. Eu colocava lá no perfil que eu não tava em busca de nada sério. E eu colocava isso porque eu tinha medo de espantar os pretendentes que eu gostava. Porque tem esse lance de jogo, né? Esse joguinho que não pode demonstrar
mostrar muito interesse. Como eu detesto isso. Quem inventou isso, eu podia dar um murro se eu soubesse. Porque eu, do alto dos meus 38 anos hoje, eu quero mais é ser direta. Eu não tenho tempo pra perder não, irmão. Eu quero paz. Eu quero um amor tranquilo. Eu quero ir pra praia. Eu quero dormir de conchinha. Pagar conta junto, viajar, conversar por horas a fio. Eu já falei aqui, inclusive, algumas vezes que me irrita horrores esses homens com 50 anos na cara, falando, eu ainda não sei o que eu tô buscando. Vai buscar terapia, rapaz, que é isso? 50 anos nas costas e tá indeciso ainda. Ninguém tira da minha cabeça que isso é coisa de homem que não quer compromisso. Mas acha que se falar diretamente isso, a mulher não vai dar match. Entendeu a lógica? Na verdade, é muito parecido com a minha lógica de anos atrás. Eu não colocava que eu queria relacionamento sério porque na minha cabeça eu achava que se espantava os rapazes. E no fundo, é isso aí, ó. Muito homem não sabe o que quer. Então, quando eles se deparam com uma pessoa que eles imaginam vir um relacionamento, eles acabam querendo esse relacionamento também, mas antes eles não sabiam o que queria. Já a gente, normalmente a gente já sabe o que quer o relacionamento. A gente já entra pensando em ter um relacionamento. Mas se falar, espanta os caras. Olha aí o problema da gente não ter muita segurança em falar o que a gente realmente quer. Agora presta atenção nesse outro depoimento que eu recebi lá no meu inbox do Instagram. Terminei um namoro longo. Fiquei 3 meses em regime de celibato, jurando castidade eterna e prometendo minha alma à homossexualidade na próxima encarnação. Isso aqui é muito real. Atire a primeira pedra a mulher que, diante do cenário que a gente vê hoje, não pede a Deus ou ao universo, qualquer coisa aí que você acredite, pra acordar gay no dia seguinte. Quem nunca? E tem gente que ainda chama de opção sexual, mas nunca. Se fosse opção, só tinha homem hétero hoje em dia. As mulheres tudo tinha virado a casaca já. Aí ela continua. No 3º mês, tive crise de abstinência, instalei o Tinder e acabei pensando ser uma má ideia dar moral pra aquilo lá. 7 dias depois, meu celular começou a vibrar feito uma alma possuída. Era o meu futuro marido, me dando um super like. Mas vibra assim? Isso tanto aí? Eu acho que eu nunca levei um super like, gente. Ele passou 30 dias me perturbando pra sair com ele, que ele não ia me sequestrar. Estamos 2 anos casados. Aê, final feliz pra Vanessa. Vanessa, né? Que o nome dela é com W. Vanessa Camargo. Continuando as caixinhas, a reachout.el falou que não terminou e espera não terminar pra não entrar nos apps. É só decepção. Isso aí eu assino embaixo. Se eu terminar o meu relacionamento, tô deixando aqui bem claro, eu acho que eu vou fazer que nem a Vanessa e ficar uns meses assim sem querer ver homem na minha frente. Será que eu consigo? Essa próxima pessoa que respondeu a caixinha, eu vou chamar ela de X porque minha criatividade tá zero hoje. Inclusive, eu já citei o nome dela lá pra cima, não vou falar novamente porque eu vou contar a história dela rapidinho. Mas antes, vou ler o que ela falou da caixinha. Ela disse que tentou usar aplicativos e só conseguiu ficar por 50 minutos, daí desistiu. Gente, a X, brevemente assim a história dela. A X é aqui da minha cidade, olha que coincidência. Ela era casada no papel, tudo bonitinho com um brasileiro, ambos foram morar fora do Brasil, em Dublin, tudo maravilhoso. Daí, nos últimos tempos, o então marido da X teve que vir aqui pra cidade visitar a família, resolver os problemas, não sei, do dentista, né? Daí a X descobriu que ele tava de rolo com uma menina aqui da cidade, que eu acho que até já foi peguete dele, ex, uma coisa assim, vocês acreditam? A X tinha ficado lá em Dublin enquanto ele veio pra cá fazer as fuleiragens dele. Daí ela deu um belo chute na bunda, porque homem safado merece daí pra baixo, e hoje ela está radiante. Se vocês virem a X hoje, vocês nem reconhecem. A mulher virou a musa do verão. Já a Natália deixou na caixinha que os aplicativos foram um desastre total para ela. Teve um cara que ela já estava meio apaixonadinha e de repente ele perdeu o interesse do Neida, porque disse que ele merecia mais e se tornou um narcisista e fez a coitada se sentir guilty, culpada. Isso aconteceu comigo também. Depois que eu me separei do pai da minha filha, a primeira interação dos apps que eu tive foi muito bem sucedida. Comecei a falar com um boyzinho lá de Campo Grande, Rio de Janeiro. Eu até cheguei a comentar nos stories, vocês lembram? Era um boy macumbeiro lá de Campo Grande, trabalhava na Tupperware. Coisas aleatórias, assim. A minha vida tem uns negócios aleatórios. Aí conversa vai, conversa vem, eu fiquei toda apaixonadinha, menina. Você tinha que ver. E ele nem era tão bonito assim, eu devia ser até mais baixo que eu. Mas eu garrei uma paixão. Por quê? Porque ele se mostrava muito interessado. Ele mandava fotos ao longo do dia, quando via alguma coisa interessante, me falava onde ele estava,
com quem ele tava, o que ele tava fazendo. Parecia muito que ele também tava afim. Aí a gente marcou um encontro depois de certo tempo, depois de um mês, assim, que a gente tava conversando. Ele viria aqui pra minha cidade me conhecer. Daí, do nada, do mais absoluto nada, o cara parou de responder. Nunca mais falou nada. Depois eu fui descobrir que isso se chama ghosting. Olha, eu tinha 37 anos de idade quando eu descobri o que era ghosting. Que é quando a pessoa simplesmente corta contato sem ter acontecido nada e te deixa com o coração quebrado, sem entender o motivo daquele sumiço. Você acha que a pessoa morreu, foi sequestrada, até que finalmente cai a ficha e você percebe que foi abandonada. Eu fiquei aí umas 2 semanas sofrendo de paixonite aguda por um cara que eu nunca nem vi. Pode isso, Arnaldo? Mas passou, né? Tudo passa, até uva passa. A Nina contou que entra uma vez por mês, escolhe o pretendido, dá match e depois não fala com mais ninguém. Ué, mas peraí, você não fala nem com o boy que você deu match? Ou você fica falando com o boyzinho que deu match e esquece o aplicativo? Porque eu também sou dessas, eu não consigo dar atenção pra vários caras ao mesmo tempo, não. Eu viso mais a qualidade, não a quantidade, tá ligado? Porque eu acho que se eu ficar falando com vários ao mesmo tempo, eu não consigo aprofundar os assuntos. Já pensou, você tá falando do tempo, outro você tá falando de time de futebol, outro você tá falando de viagem, com outro de família, é muita coisa pra minha cabeça, eu canso. A Núbia falou que achou maravilhoso voltar para os aplicativos, inclusive se divertiu horrores da última vez e que também passou muita raiva e que isso virou muitas histórias pra contar. Pois então conte, mulher, fica à vontade. A Oxi Bueno, acho que é assim, né? Oxi Bueno, falou que só foi tropeço até agora, que os homens só falam de sexo. Sim, minha irmã, que coisa chata do caralho isso, né? Os caras parece que querem uma prostituta, só que de graça, eles não querem pagar por isso, eles querem tirar sorte grande. Eu não sei se eles acham que o aplicativo é pra bater uma, sei lá, mas tem uns caras que eles não dão nem oi, eles já mandam logo o emoji da berinjela com água. Além de tudo, eles são completamente iludidos, né? A autoestima, minha filha, é lá no céu. Berinjela. A maioria que manda berinjela mal tem um yamezinho pra contar a história, quanto mais a berinjela. A Thay falou que foi muito estranho, que os caras só queriam meter e o primeiro que não queria, ela foi lá e casou. Muito que bem. Por isso que a gente fala que os bons já estão tudo tomado. Quem casou, casou, galera. Vocês lembram de Cibele? Cibele também deixou a contribuição dela. Ela disse que voltou para os apps 2 anos depois que o Marco morreu. Hoje, ela conheceu o irlandês dela, tá muito feliz e novamente casada. Ai, gente, a história da Cibele é tão linda, vocês lembram? Quem quiser ouvir, o episódio é o número 20. Um Amor para Recordar é o nome. Eu super recomendo. Pega um lencinho e se joga, vai ouvir. O último depoimento que eu vou ler é o da Fabi Freitas, que disse que não foi fácil voltar para os aplicativos, mas graças a eles, ela encontrou o mozão dela e eles estão juntos há 1 ano. Muita felicidades para vocês, viu, Fabi? Que vocês continuem juntos e felizes, sendo um exemplo aí de que dá sim para encontrar o match nos aplicativos de relacionamento. Por que não? Ah, eu não vou poder deixar de ler o que o meu namorado deixou lá na caixinha, né? Porque foi muito fofo. Ele escreveu assim: me fez bem, encontrei o amor da minha vida, você. Ah, para! Assim, eu fico com vergonha. Eu sou uma pessoa muito tímida. E depois de tudo isso, de história boa, história ruim, date com o primo, ghosting, amor que veio de super like, gente que desistiu do aplicativo em 50 minutos, o que a gente tira disso tudo? A gente tira que não existe regra, não tem uma fórmula, não tem um manual de instruções pra gente se apaixonar de novo por alguém que preste. Muito importante frisar. Cada uma dessas histórias que eu li aqui podia ter dado muito errado e algumas realmente deram. Mas mesmo assim, as pessoas continuaram tentando. E eu acho que é isso, no meio desse mercado insalubre, de tanta gente sem noção, de tanta conversa ruim, ainda tem gente que vale a pena. Às vezes demora, às vezes irrita, mas uma hora pode ser que você demete com alguém que te faça esquecer por que você odiava tudo aquilo ali. Ou então não, porque no fim das contas é sobre você estar aberta de novo, aberta para tentar, para conhecer alguém novo, para se frustrar também, por que não? E depois tentar de novo. Então, se você tá pensando se volta ou não para os aplicativos de namoro, volta, boba, volta, mas volta diferente. Volta sem pressa, sem aquela expectativa absurda que a gente cria na cabeça e principalmente se aceitar menos do que você merece, porque agora você já sabe o que você merece. Porque depois de tudo que a gente viveu para chegar até aqui, a gente não tem mais tempo para perder com quem não sabe o que quer. E se for para dar errado, que pelo menos renda umas historinhas para você contar aqui no Nana Pode, né não? Afinal, o conteúdo nunca é demais e a dignidade a gente reconstrói depois.
depois? E você tem uma história para contar? Manda um e-mail para esse endereço que está aparecendo na descrição, anana.pod@gmail.com. O Nanapod fica por aqui, mas a gente se vê no próximo episódio.